associadas à sustentabilidade e à resiliência. Nós sabemos que, atualmente, há uma grande problemática ambiental em que os nossos modelos, esta pós-revolução industrial, têm um crescente impacto no meio envolvente, decorrente dos modelos de organização social e dos modelos de organização espacial expansionistas, em que ocorre um crescimento económico guiado pelo mercado e pela tecnologia, em que a natureza é entendida pelo seu valor instrumental e ocorre um uso ilimitado de recursos naturais. E então a grande questão que se coloca é que, efetivamente, a sociedade demandou um conjunto de projetos de engenharia de grande escala, mas estes projetos de engenharia de grande escala foram pensados segundo paradigmas tradicionais, o paradigma cartesiano, atualmente a gente associa ao paradigma engenheiril, e que é conhecido pelo seu racionalismo, pela linearidade, pelo pensamento analítico e pelo reducionismo. E sabemos que este paradigma cartesiano vem influenciar fortemente as políticas de ordenamento de território, que são próprias da administração pública, as políticas de recursos hídricos e as políticas de transporte e mobilidade. E, portanto, isto, sobretudo, ao longo do século XX. Agora, o que nós sabemos é que a problemática ambiental deriva desta transformação profunda da superfície da Terra, da alteração dos ciclos biogeoquímicos, também profunda, da modificação biológica dos ecossistemas, e todas estas dinâmicas territoriais levaram ou estão a levar a alterações climáticas, ou estão a influenciar também a perdas de biodiversidade, que ambos problemas globais que têm associados profundos impactos sociais e, portanto, já a caminhar para a terceira década do século XXI, pensamos que estes problemas globais atuais estão a induzir novas tendências de forma a criar novos modelos de organização social e espacial. Só que nós estamos perante o que nós chamamos de ecossistema humano integrado, e quando pensamos na escala territorial, temos de ter presente isto. Portanto, basicamente, as atividades humanas têm tantos impactos nos sistemas naturais que já são indissociáveis. Portanto, não conseguimos dividir de uma forma muito consistente, dividir os sistemas humanos com os sistemas naturais, porque há permanentes interações em termos de uso do solo, cobertura do solo, produção, consumo e deposição. Mas então estamos perante um ecossistema humano integrado, mas que tem condições externas políticas e económicas que surgem repentinamente, tem novas condições externas biogeoquímicas, tem padrões e processos ecológicos e tem padrões e processos sociais. E todas estas dinâmicas entre estes elementos do ecossistema humano integrado são caracterizados por uma grande complexidade e um alto grau de incerteza, e a tomada de decisão não pode já ser feita segundo o paradigma cartesiano que nos caracterizou em termos de gestão do território no século XX. Então, nós temos de assumir que este contexto epistemológico associado ao paradigma científico da complexidade tem de atender e as ciências quânticas influenciaram esta mudança e este contexto epistemológico, tem de atender à existência de vários níveis de realidade, tem de assumir a contestação da separação entre factos e valores e tem vindo a aceitar-se a subjetividade. E tem vindo surgindo por parte do mundo académico, filósofos, químicos, enfim, uma multiplicidade de pensadores que remetem para a complexidade, assumido atualmente como um paradigma, que se pensa numa nova aliança entre ciências naturais e sociais. Fala-se também de uma simbionomia,
fala-se numa abordagem holística, sistémica, ecológica e fala-se numa ciência pós-normal, e todos eles com temáticas em comum, com conceitos que estão relacionados com a complexidade, a incerteza, o caos, a auto-organização, a recursividade, a reflexividade, enfim, um conjunto de conceitos que norteiam estes novos paradigmas de intervenção. E, basicamente, o que se está a assumir é que os paradigmas, os profissionais que seguem de uma forma segregada os paradigmas cartesianos, não se está a conseguir resolver as atuais problemáticas ambientais. Nós necessitamos de disciplinas abertas sem fronteiras para que coletivamente consiga-se resolver os problemas. Precisamos da conectividade de campos de saberes e da formação, o que demanda a formação de redes. Precisamos de um raciocínio dialógico, devemos considerar sistemas de níveis de realidade múltiplos e precisamos de um único domínio linguístico e, portanto, em termos de maneira de abordagem para intervir perante estes problemas globais que existem, ambientais, necessitamos da abordagem transdisciplinar. E esta abordagem transdisciplinar, que nos anos 70 começou a ser discutida, vai para além das interações ou reciprocidades entre profissionais, resulta num conhecimento coletivo que resulta das relações num próprio sistema total que não tem fronteiras e, portanto, são construídas soluções a partir destas interações e reciprocidade. Portanto, novo conhecimento é produzido que contribui para a resolução dos problemas globais que existem atualmente. Ou seja, existe aqui um único domínio linguístico que reflete a multidimensionalidade da realidade, porque existem diferentes níveis de realidade, e as próprias instituições, por exemplo, na União Europeia, a Comissão Europeia assumiu um novo movimento, que é o novo Bauhaus europeu, em que se assume esta abordagem transdisciplinar, em que se refere que é necessário estabelecer pontos entre pontos de vista e profissões, e que o território não é só para ser gerido pela engenharia ou pela arquitetura e urbanismo, a cultura e a tecnologia, a inovação e o design, a própria engenharia, eu sou engenheira civil, daí o reforço, o artesanato, as artes, a ciência, trabalhando em conjunto, têm o poder de criar um futuro melhor que se pretende que seja sustentável e que seja resiliente. Agora, o que é que nos diz a ciência pós-normal? Que atualmente nós precisamos de novas maneiras, novas estratégias de resolver os problemas e que precisamos de novos métodos científicos que não são livres de valores nem neutros do ponto de vista de ética, e estes novos métodos são necessários quando existe uma grande complexidade na tomada de decisão, quando existe grandes valores em disputa, factos incertos, grandes decisões em jogo em termos de custos, benefícios, interesses e compromissos, e a necessidade de tomar decisões. E perante esta situação, estamos neste domínio da ciência pós-normal, em que tem de seguir uma abordagem transdisciplinar que recorre, então, para além dos cientistas e dos profissionais, que geralmente, no passado, as decisões políticas recorria-se muito a este grupo restrito de pessoas. Agora assume-se que o diálogo tem de ser estendido a todos aqueles que têm uma posição na questão, ou seja, o que nós chamamos a comunidade estendida de pares. E, portanto, surge aqui a tal ponte entre sistemas complexos e políticas ambientais que permite apoiar a tomada de decisão política. E esta questão e esta forma estas abordagens que implicam em novos métodos que têm de ser implementados na gestão do território, têm implicações diretas nas abordagens ao planeamento, porque se no passado havia a apresentação de planos de uma forma racional, compreensiva,
depois com mais ou menos participação. Agora, num contexto de grande incerteza, nós temos de assumir modelos adaptativos e daí a pertinência da gestão adaptativa que atualmente se assume quando se fala em gestão do território. E depois o que se assume é que em determinadas comunidades, em determinados territórios que efetivamente têm grandes impactos, já absorveram grandes impactos ambientais e sociais, há que haver uma mudança no modo de pensamento e nos valores que de situações que seriam autoassertivas em termos de pensamento racional, análise, reducionismo linear, que a gente falámos na engenharia cartesiana, e em termos de valores, que privilegiava-se a expansão, a competição, a quantidade e a autoridade, e, portanto, estes valores levaram em muitos territórios a grandes impactos ambientais e sociais. Nestes territórios, então, tem de haver uma mudança no modo de pensamento, um pensamento mais integrativo, em que se assume abordagens integrativas, que são mais intuitivos, privilegia-se a síntese, o holismo e o pensamento não linear, e também valores integrativos de conservação, de cooperação, de qualidade e de associação. Tem de haver um equilíbrio entre estas duas abordagens e tem de se ver qual é a abordagem mais adequada para cada território. Portanto, o grande desafio é identificar as características do território para saber, de facto, como assumir, que tipo de pensamento assumir e que tipo de valores devemos assumir. E então, basicamente, esta abordagem transdisciplinar que nós devemos considerar tem de se focalizar nas interações de sistemas vivos e complexos e na construção social das decisões e construções. A comunicação aqui surge como diálogo, o conhecimento é construído socialmente, ou seja, não deriva só dos decisores técnicos, dos decisores políticos, da academia, o conhecimento também deriva das comunidades locais. Aliás, assume-se em pleno XXI, em pleno século XXI, que a comunidade é o ator de ação coletiva. O conhecimento desta comunidade é fundamental para a tomada de decisão à escala da gestão do território. E, portanto, assume-se que todas as formas de conhecimento são igualmente válidas e há inclusão de valores e ética. Há aqui uma aceitação de múltiplas perspectivas dos atores sociais, que é conseguida através de processos de participação pública. Acreditam-se em múltiplas realidades, cada indivíduo interpreta a sua diferentemente, e há uma ênfase no processo de formulação dos problemas e nas suas diversas interpretações, a consideração e a gestão de conflitos, e procuram-se construir várias soluções satisfatórias através da apresentação de alternativas, e há uma grande harmonização de vários objetivos, como, por exemplo, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento social e a conservação ambiental. E talvez seja por esta razão, pela busca de harmonização de vários objetivos, que surge o grande sucesso em termos de marketing territorial que está associado ao desenvolvimento sustentável. Nós sabemos que o pilar do desenvolvimento sustentável está relacionado com a dimensão económica, social e ambiental. Sabemos que há uma base conceptual em torno do crescimento económico para territórios que são emergentes, mas desenvolvimento económico, estabilidade, eficiência, economia circular e depois conceitos mais sociais que estão relacionados com a alienação da pobreza, proteger a segurança dos cidadãos, a equidade social no sentido de igualdade de oportunidades no acesso a bens, no acesso a serviços, no acesso à informação, a participação pública na tomada de decisão, a governança, a partilha de responsabilidades, a aprendizagem institucional. Depois, algo mais ambiental, e o ambiental remete para a água, o solo, a energia, o ar, em que se pretende, e vem aqui a dica da estabilidade climática,
e pretende-se conservar e melhorar a base dos recursos naturais e atender à capacidade assimilativa do ambiente e, mais recentemente, nesta base conceptual da sustentabilidade, surge a necessidade de proteger a resiliência dos sistemas ecológicos e de conservar e recuperar os serviços que os ecossistemas prestam pela sua importância em relação ao bem-estar das comunidades e também uma escala territorial que está relacionada aqui com a equidade social, a equidade territorial, mas que tem vindo a ser assumida de uma maneira crescente pela importância que esta dimensão territorial tem em busca de sustentabilidade. Mas houve um grande discurso no passado sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e sabemos que se chegou à conclusão que havia contradição semântica, o desenvolvimento estava muito aliado ao crescimento económico e o sustentável estava muito associado a algo, traduzia a qualidade de manutenção de algo que pode continuar por tempo indefinido, tanto que os franceses falam em desenvolvimento durável, mas as ciências ambientais, a consciência da contradição semântica do conceito de desenvolvimento sustentável levou à emergência de um conceito de sustentabilidade, essa aliança, que derivou, portanto, das ciências ambientais, em que se assume que, efetivamente, há sistemas económicos humanos que são dinâmicos, ritmos muito, muito rápidos, e há sistemas ecológicos também dinâmicos, mas que trabalham a um ritmo mais lento, e o que se assume é que o que se pretende é que a vida humana possa continuar indefinidamente, que as individualidades humanas possam prosperar, que as culturas humanas possam desenvolver-se, mas atenção, tudo isto pode acontecer desde que os efeitos das atividades humanas permaneçam dentro de certos limites, de forma a não destruírem as características do sistema ecológico que serve de suporte à vida, que são a sua diversidade, a sua complexidade e as funções do próprio sistema ecológico que serve de suporte à vida. E este conceito está associado a uma sustentabilidade que é forte, que é vista de uma forma muito séria e que coloca a dimensão ecológica da sustentabilidade num patamar que não tem sido tão associado à dimensão ambiental da sustentabilidade. Portanto, tem de se reforçar nesta importância das funções do sistema ecológico que serve de suporte à vida. E isto é, sobretudo, também importante e é considerado na gestão dos territórios, porque há ligações entre esses serviços dos ecossistemas e o bem-estar humano. Aliás, quando se fala da alienação da pobreza, fala-se na importância dos serviços ecossistémicos de suporte e de provisão, porque a provisão são estes ecossistemas que garantem às comunidades mais vulneráveis o acesso à comida, o acesso à água doce, entre outras situações, e o que se assume efetivamente é que efetivamente há aqui um conjunto de componentes de bem-estar que garantem segurança, que garantem condições materiais mínimas para viver bem, garantem saúde e garantem bom relacionamento social e, portanto, esta percepção da importância dos serviços ecossistémicos está a valorizar a componente endógena dos próprios territórios. E então surge com uma maior consistência esta dimensão da sustentabilidade, que é a dimensão territorial, em que, efetivamente, em face da dilapidação dos recursos naturais e da floresta e de muitas parcelas do território, esta sustentabilidade territorial assume-se, com esta sustentabilidade territorial, assume-se a estabilidade das paisagens, a coesão territorial, que é um assunto muito discutido na União Europeia, a equidade territorial, ou seja, uma cidade do interior ter a mesma igualdade de oportunidades no acesso a certos equipamentos, a procura de uma configuração rural urbana que seja mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial de assentamentos humanos e atividades económicas, e a administração pública tem responsabilidades nesta busca de uma distribuição territorial mais equilibrada
e, portanto, Sachs já a fazer referência que pressupunha evitar a concentração geográfica exagerada de populações, atividades e de poder. E depois ainda se assume a necessidade de um uso eficiente do espaço e também do tempo, e a quando o Covid foi muito interessante na gestão das cidades, na gestão da entrada nas escolas, por exemplo, um faseamento para evitar a massificação das entradas das escolas. Portanto, isto à escala do território também se pode fazer para evitar aquela massificação de transportes, dos transportes motorizados que se assiste nas nossas cidades. E então, as próprias instituições estão a assumir, então, esta quarta dimensão, que vai para além da social, económica e ambiental, geralmente associadas à sustentabilidade. Assume-se aqui a nova agenda urbana, por exemplo, assumiu a dimensão espacial, em que se fala de esta dimensão, o espaço, os territórios podem garantir, podem contribuir para a sustentabilidade social e para a sustentabilidade económica e para a sustentabilidade ambiental. E, por exemplo, na questão da sustentabilidade ambiental, falamos da cidade dos 15 minutos, por exemplo, garante igualdade de oportunidades no acesso a equipamentos, por exemplo, e, portanto, contribuindo para menores emissões de gases com efeito de estufa, menores emissões de carbono, é uma maneira de ver a situação. E a densidade urbana, os usos mistos urbanos à escala das cidades, tudo, portanto, são questões que, sendo associadas à sustentabilidade espacial, contribuem para as outras dimensões da sustentabilidade. E então, associado a estas, à escala das cidades, sobretudo à escala das cidades, e associada à dimensão ambiental, surge a necessidade de mudança do paradigma energético nos territórios, em que temos efetivamente de poupar energia reduzindo a procura, temos efetivamente de maximizar o uso de fontes de energia renováveis e temos de, sempre que é necessário recorrer à energia fóssil, temos de o fazer de uma maneira cada vez mais limpa. E se esta questão é fundamental para reduzir as emissões de carbono, temos depois a outra dimensão, a água, que é outro descritor da sustentabilidade ambiental, em que se assume a necessidade de territórios sensíveis à água, em que deve haver a utilização dos recursos hídricos urbanos à escala da cidade ao longo do ciclo natural da água. Isso pressupõe um desenvolvimento regional e também um desenvolvimento urbano e um planejamento de infraestruturas azuis e verdes, e pressupõe a preservação de ecossistemas e fontes naturais de água, e, portanto, a tal manutenção dos serviços ecossistémicos de que há pouco falávamos, e uma menor exposição ao risco de eventos, e isto tem a ver diretamente com a situação da resiliência dos territórios. E depois ainda, e a administração pública tem uma responsabilidade enorme, porque nós conseguimos ver territórios que já conseguem desenvolver matrizes energéticas, já conseguem apresentar matrizes hídricas. Essas matrizes dão uma ideia muito interessante do quadro de sustentabilidade dos seus territórios e, portanto, temos de, efetivamente, olhar as cidades, olhar os territórios ou as regiões, quais são as energias que estão a entrar, são renováveis, são fósseis, quais são os recursos que estão a entrar, quais são as perdas de energia que nós poderemos evitar no futuro, qual é a produção de resíduos que estamos a produzir, será que estamos numa situação que não há produção de resíduos? Isto era o ideal, porque eles estão a ser reciclados. Portanto, toda esta contabilidade tem de ser forçosamente desenvolvida no âmbito dos territórios que nós pretendemos gerir. A dimensão territorial dos nossos países surge ainda mais empolada num quadro de adaptação às alterações climáticas, em que efetivamente tem-se percepção que há aqui um risco de exposição e há aqui territórios muito vulneráveis às alterações climáticas e temos então de atender à espacialização destas regiões, destes locais, destas zonas, e temos de
adaptar as alterações climáticas, diminuindo os níveis de exposição das nossas comunidades perante estes desastres que estão associados às alterações climáticas. Assim, surge então, em complementar à sustentabilidade, que há pouco falávamos que sustentabilidade traduzia a qualidade de manutenção de algo que pode continuar por tempo indefinido, portanto, esta capacidade de preservar o sistema a longo prazo. Surge então agora uma base conceptual que está relacionada com a resiliência, de forma a que se tenha capacidade ao longo do tempo de reagir a perturbações. E então, esta capacidade é traduzida numa base conceptual que tem a ver com adaptação, tem a ver com robustez, tem a ver com a gestão, evolução, com a própria evolução, com o risco, com a transformação, com a vulnerabilidade, com a redundância. Falhando um elemento do sistema, tem de haver outro elemento que resolva a solução. A autonomia, a reorganização, fala-se muito de processos de auto-organização por parte dos territórios, o distúrbio, e fala-se muito de soluções descentralizadas em termos de água, em termos de energia. Portanto, passa por uma base conceptual e aprendizagem, e novamente a participação pública, assumir a diversidade é bom, a governança, a resiliência, a integridade ecológica. Portanto, quando se fala de resiliência, volta-se a ir buscar a base conceptual do que nós vamos buscar à ecologia. Então, e damos o exemplo. Então, mas esta associação, se em termos de sustentabilidade nós falávamos na necessidade de reduzir energia, a dependência de energia, na necessidade de energia renovável, em reciclar a água, em apostar em materiais locais, em restaurar terrenos contaminados e apostar em infraestruturas verdes, assim como garantir a independência de energia, garantir que nos territórios sejam independentes em termos de água potável, assumir na gestão pública e ênfase pelos recursos renováveis, pelo estoque de recursos e atender aos efeitos do ambiente. A resiliência diz que então temos de trazer a diversidade para isto tudo. Temos de ter múltiplas fontes de energia, daí a grande ênfase nas diferentes energias renováveis. Temos de ter múltiplas fontes de água, não bastam os sistemas centralizados que têm vindo a ser assumidos pelos nossos países. Há que ter descentralização de fontes de água, mas com os adequados cuidados em termos de saúde pública. Temos de projetar perante os desastres, projetar os nossos edifícios, as nossas pontes, as nossas estradas. Temos de dar ênfase a sistemas passivos. Estamos a falar, por exemplo, do urbanismo bioclimático, estamos a falar, por exemplo, no poder dos serviços ecossistémicos para regular a qualidade do ar e a qualidade da água. Temos de reduzir os impactos ambientais, temos de atender à localização e avaliar as superfícies inundáveis. Portanto, há aqui um mundo de situações que têm de ser atendidas na hora de administrarmos os nossos territórios. E depois, os estudos que têm vindo a ser desenvolvidos aqui na União Europeia, efetivamente, referem que tem de haver uma estratégia de adaptação das diversas cidades europeias, e existem já medidas que se diferenciam, quer sejam situações associadas a stress térmico, a seca, a cheias ou a escoamento de águas pluviais, mas efetivamente existem muitas soluções que até contribuem para esta multiplicidade de situações. E, portanto, a ênfase está na construção e design de edifícios e espaços abertos que atenda ao stress térmico, os telhados e paredes verdes que atendam a este mesmo stress térmico, o aumento do albedo, as áreas de sombra.
Depois há que haver um reforço de infraestruturas de proteção de cheias, infraestruturas à prova de cheias, infraestruturas inovadoras de proteção de cheias, aumento da capacidade de armazenamento de água, áreas verdes públicas, agricultura e jardinagem urbanas. Estas questões são fundamentais nas cidades, na adaptação das cidades às alterações climáticas. O planeamento de uso do solo para redução do risco de cheia, os sistemas de previsão e alerta de cheias, o sistema de alerta de ondas de calor, as melhorias de regulamentos dos edifícios, os planos de evacuação e de gestão de contingências, as medidas de poupança de água, gestão de crises, a extensão dos serviços de fornecimento de água, casas flutuantes e anfíbias, campanhas de educação e alerta da população, redução das superfícies impermeabilizadas, planos de gestão da água e retenção da água. Portanto, há estes estudos, isto são um conjunto de medidas que já estão presentes em cidades europeias, em que se chegou à conclusão que eram cidades que se caracterizavam pela sua sustentabilidade e pela sua resiliência, e que temos de adaptar aos nossos territórios. Depois, ou seja, há aqui, quando pensamos em territórios sustentáveis e resilientes, então temos de assumir o que nós chamamos agora de uma nova economia, que está muito baseada na teoria do bem-estar coletivo, mas pensa muito focalizada na natureza e na agricultura regenerativa e nas florestas regenerativas e numa economia circular, numa economia de baixo carbono, numa economia local, em complementar à global, porque a global já está implementada, mas temos de contrariar de certa forma, onde possível, e assumir uma economia local e uma economia partilhada. Temos de pensar nestes territórios com um novo urbanismo, em que se aposte mais na regeneração urbana do que nas áreas de expansão urbana. Só quando é necessário, com grandes aumentos de população, é que se deve expandir a cidade. Falamos no urbanismo de proximidade, na cidade dos 15 minutos, para permitir que haja uma mobilidade mais centrada nas pessoas, uma mobilidade de baixo carbono. Falamos de soluções baseadas na natureza, porque está provado cientificamente que as soluções baseadas na natureza numa cidade contribuem para o bem-estar das pessoas, contribuem para uma melhor saúde, contribuem para resolver estes problemas associados às adaptações às alterações climáticas e contribuem para mitigar as emissões de carbono. As nossas cidades têm materiais com carbono incorporado, precisamos de materiais, precisamos de uma grande inovação, materiais com baixo carbono incorporado e precisamos de territórios sensíveis à água. E, portanto, na questão da mobilidade, precisamos de uma nova mobilidade que seja multimodal, que apoie a intermodalidade para ser mais favorável à utilização dos transportes públicos e que seja pensada nas pessoas com mobilidade reduzida, para ser a dimensão da inclusão social, uma mobilidade de baixo carbono, e toda esta nova economia, novo urbanismo, nova mobilidade tem de ser acompanhada por novas abordagens colaborativas em que se privilegia o co-design, o co-creation, em que se envolvem os utilizadores para tomadas de decisão importantes. E o que nós vimos é que, e isto remete para a sustentabilidade institucional, é que, por exemplo, na União Europeia, todas estas dimensões têm vindo a ser assumidas através do Pacto Ecológico Europeu, e não se deve, que estão a ser financiados esta transição, de aumentar a ambição da União Europeia em matéria de clima para 2030 e 2050, fornecer energia limpa, segura, a preços acessíveis, mobilizar a indústria para a economia circular e limpa, construir e renovar de forma eficiente em termos de utilização de energia e recursos e financiar essa transição, e depois assumir que deve-se mobilizar a investigação e promover a inovação, adotar uma ambição de poluição zero para um ambiente livre de substâncias tóxicas, preservar e recuperar ecossistemas e a biodiversidade, do prado ao prato, a ênfase na alimentação,
aceder à transição para a mobilidade sustentável e inteligente e, neste processo, não deixar ninguém para trás, haver uma transição justa. E o novo movimento, que é a nova Bauhaus europeia, assume também a importância de restabelecer a ligação com a natureza, recuperar um sentimento de pertença, dar prioridade aos lugares e às pessoas que mais necessitam e moldar um ecossistema industrial circular e apoiar o conceito de ciclo de vida. E é isto que devemos, nesta dimensão institucional, que devemos assumir, então, esta sustentabilidade que é assumida no movimento Nova Bauhaus Europeia, é assumida como sustentabilidade ambiental, a inclusão, em que se deve valorizar a diversidade, a igualdade para todos, a acessibilidade e a preços confortáveis, a estética, a qualidade, experiência e estilo para além da funcionalidade e as tais abordagens colaborativas que há pouco nós fazíamos referência e que estão e que seguem as abordagens transdisciplinares. Só para vos dar um exemplo de sustentabilidade institucional, eu faço parte do Conselho de Professores de Engenharia do Reino Unido e esta instituição desencadeou um processo muito interessante no sentido de envolver os engenheiros para se encontrar um guia que atenda aos objetivos da sustentabilidade. O meu contributo foi o assumir uma abordagem transdisciplinar na engenharia para termos uma sustentabilidade ecológica, porque acho que até agora se deu uma grande ênfase à sustentabilidade ambiental, diluindo a importância da sustentabilidade ecológica, mas efetivamente, atualmente, temos de dar essa ênfase à sustentabilidade ecológica através de um conjunto de princípios operacionais de sustentabilidade, que é preservar e melhorar a base dos recursos naturais e a estabilidade das paisagens, minimizar a utilização de recursos naturais não renováveis, explorar os recursos renováveis de forma que as taxas de exploração não excedam as taxas de regeneração e a poluição não exceda a capacidade de assimilação renovável do ambiente local, no presente e no futuro. Devemos proteger a atmosfera à escala regional e global, devemos desenvolver a descarbonização da construção e dos transportes, regenerar os solos e os recursos hídricos, aplicar o nexo solo, água, alimentação e energia, manter e melhorar os recursos históricos e culturais e as paisagens. A questão da cultura é fundamental, mantermos a herança, mantermos a diversidade cultural e a identidade cultural, envolver a comunidade e a participação dos cidadãos nos processos de planeamento e gestão territorial, promover a consciência ecológica, porque até agora promoveu-se a consciência ambiental, mas temos de ir para além dessa consciência, tem de ser ecológica e temos, através da educação e da formação, e finalmente temos de agir todos com ética. E, portanto, aqui, para terminar, assume-se também então que para desenvolver estes princípios operacionais temos de atender às tais abordagens interativas, participativas, transdisciplinares, em que há necessidade de uma maior partilha de responsabilidades de participação cívica. Temos de seguir uma abordagem ecossistémica integrada que considera os ecossistemas como um todo. Tem de haver uma visão de longo prazo, incluir as pessoas, manter o potencial produtivo das unidades. Tem de haver uma abordagem adaptativa e progressiva que valoriza a experimentação e a aprendizagem social e, portanto, temos de fazer este planeamento com a sociedade e não para a sociedade e, portanto, precisamos de uma nova cultura de intervenção no território, que é como termino este meu contributo em termos de sustentabilidade e resiliência dos territórios. Tenho o meu contacto se for necessário. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu não estou a ver. Não é. Ok. Eu sou a professora Rosângela.
Foi? Se houver questões, podem me mandar por e-mail, está bem? Ela vai falar ali agora. Pode falar, Rosa. Ela vai falar. Consegue? Tira o microfone. Pode ir lá? Eu tenho que desligar o som do computador. No microfone. No microfone da câmera, professora. Só não está do microfone na câmera. Pode falar de frente para a câmera pertinho. Ela não vai te ouvir se você falar no microfone. Você tem que falar perto da câmera, professora Rosângela. Só um pouquinho, professor. A sua fala, né? Não está ouvindo? Oi, professora, tudo bem? Consegue me ouvir? Agora? Sim, consigo ouvir. Como está? Vamos lá, professora. A senhora mencionou na sua fala a importância de um novo urbanismo e de territórios sensíveis à água. Como esses conceitos podem ser adaptados para contextos urbanos com infraestrutura precária? Eu não estou a ouvir bem. Tem a ver com a água, cidades sensíveis à água? A minha pergunta é como que os conceitos eles podem ser adaptados para o contexto urbano com infraestrutura precária? Nós temos de apostar muito em infraestruturas verdes e infraestruturas azuis. Essas infraestruturas verdes vão reduzir a escorrência superficial da água e então, porque capturam na sua própria constituição e no próprio solo, capturam, retêm essa água, que é deslocalizada para infraestruturas azuis, que algumas serão abertas, outras serão depósitos que têm estoque de água. Portanto, há todo um conjunto, geralmente a gente está a associar 30% da cidade deve ter estas infraestruturas verdes e as infraestruturas azuis associadas. E, portanto, daí o conceito de cidades sensíveis à água. Não sei se eu respondi, porque eu não ouvi muito bem a pergunta. Sim. Um outro questionamento, que é muito importante na sua fala, né, que a senhora fala da questão da interdisciplinaridade, né, a importância dela. A senhora consegue trazer um exemplo como diferentes disciplinas têm colaborado em Portugal para implementar estratégias de economia circular? Eu não consegui de todo ouvir, porque há um barulho de fundo. Falou de economia circular. Consegue ouvir a gente agora?
Agora sim. Tá, vamos Sim. lá. Na sua apresentação, a senhora destaca a questão da interdisciplinaridade. Conseguiu Não entender? percebi. Não, Conseguiu não percebi, entender? desculpem. Não ouvi, não ouvi. A senhora não consegue. A senhora consegue ouvir, professora, agora? Agora sim. Tá, Sim. vamos lá. A senhora falou na sua apresentação, né, a importância da interdisciplinaridade, certo? Interdisciplinaridade. Eu vou colocar aqui no chat para Sim, a da senhora ler. transdisciplinaridade. Transdisciplinar, Pronto. sim. A senhora consegue trazer um exemplo para a gente como diferentes disciplinas têm colaborado aí em Portugal para implementar estratégias de economia circular? Sim. A questão transdisciplinar é como é que dois profissionais, por exemplo, conseguem, ajudando-se um ao outro, a encontrar soluções para travar as alterações climáticas, por exemplo. Imagino, um engenheiro civil está a trabalhar numa infraestrutura pedonal, pedestre, numa infraestrutura pedestre. Precisa de um sombreamento, então, vai aliar-se ao conhecimento do biólogo, vai explicar ao biólogo que precisa de um sombreamento, mas que, ao mesmo tempo, esse sombreamento deve capturar determinadas emissões de carbono, qual é a espécie mais adequada, e juntos encontram soluções que transcendem o que o biólogo faz, o arquiteto paisagista, e o que o engenheiro civil faz. Portanto, é a simbiose destes dois, três, quatro, às vezes são vários profissionais, que coletivamente, através de contactos e de conhecimentos, coletivamente encontram soluções que não estavam delineadas anteriormente. Portanto, isto é o que nós chamamos de trabalhar para a sustentabilidade através de uma abordagem transdisciplinar. E o desafio é, porque há muita segregação da ciência, dos profissionais. O desafio é encontrar um diálogo, porque no passado havia uma grande hierarquia nos profissionais. Havia o mais importante e os menos importantes e tal. E agora não há isso. Todos são importantes na tomada de decisão, e essa decisão tem de ser coletiva para se resolver efetivamente os problemas que existem atualmente nos nossos territórios. Não sei se respondi. Sim, professora, sim. Para a gente fechar nosso questionamento, né? Com base na sua experiência aí em Portugal, quais lições aprendidas poderiam ser aplicadas em outros países, como o Brasil, para acelerar a transição para uma economia circular? Eu do Brasil, eu tenho contacto com um grupo que está relacionado com a Universidade de São Paulo, vocês têm um trabalho excelente no voluntariado empresarial para pagar as emissões de carbono. Isso é uma inspiração, porque ainda não estamos neste nível aqui em Portugal. E vocês têm um trabalho efetivamente muito, muito interessante de governança, de chamar as comunidades e as empresas para resolver um problema de facto, os contatos que tenho, eu dou imensos parabéns, porque efetivamente têm feito um trabalho muito, muito interessante nesse voluntariado para mitigar as emissões de carbono. Parabéns, Brasil. Professora, bem esclarecedora, eu vejo que vocês aí na Europa, né, a Europa e o mundo, né, estão preocupados com essa questão da sustentabilidade. Hoje, pela manhã, nós temos uma outra professora que também está aí na Europa, trouxe também a temática da sustentabilidade, a importância da economia circular. A senhora hoje trouxe, reforçou mais ainda isso. E a gente, para a gente fechar a nossa apresentação aqui, a senhora pode dizer que, além das ações de conscientização da sociedade como um todo, de todos os stakeholders, seja nós cidadãos,
seja as organizações públicas, seja as organizações privadas. O que mais a gente precisa fazer para que a gente minimize esse impacto ambiental que nós temos aí, várias catástrofes que o mundo está tendo, seja de incêndio? Eu creio que temos de mudar comportamento. Eu vejo os nossos jovens ainda têm de ser mais sustentáveis nos seus estilos de vida. Portanto, têm de andar de autocarro, têm de ter cuidado a poupar energia. Portanto, é muito importante que as gerações mais jovens também contribuam para a sustentabilidade dos territórios. E é esse o grande desafio. Os jovens nos seus estilos de vida e os jovens, enquanto profissionais da administração pública, têm um papel fundamental para transitarmos para esta época de transição, para termos territórios mais sustentáveis e mais resilientes, não é? É muito importante. E aqui isto é um problema de planejamento do território. Portanto, quando falamos de adaptações às alterações climáticas, é efetivamente tentar travar a ocupação de uso da terra, a ocupação indevida de usos de terra. Nós chamamos usos do solo, mas aí no Brasil acho que é uso da terra. E é muito importante, é um problema de planejamento territorial que a administração pública tem de levar muito a sério, porque efetivamente as alterações climáticas têm impactos enormes de escorregamento de zonas de montanha, de zonas de declive, de zonas inundáveis. Portanto, há aqui uma grande responsabilidade da administração pública no sentido de haver a ocupação de terra adequada para evitar problemas futuros quando destes grandes eventos associados a grande pluviosidade ou a grande stress, a grande seca. Não é? Portanto, uma grande ênfase, efetivamente, nos administradores do espaço público. Obrigada, professora. Muito obrigada. Até. Bom, nós, em nome da Rede Profiap, do nosso congresso, queremos agradecer a sua disposição de trocar conhecimento, trazer essa riqueza de conhecimento que ela trouxe para nós nessa apresentação. Estamos muito lisonjeados, agradecemos muito a senhora. Queremos pedir a autorização da senhora, se podemos disponibilizar aos nossos congressistas a sua apresentação. Pode sim, com certeza. Claro. Alguma dúvida, contactem-me, por favor, tá bom? Sim, vamos manter contatos, vamos fazer essa rede de conhecimento crescer mais ainda, professora. Muito obrigada, viu, pela sua firmeza, pela sua disponibilidade. Em nome do Profiap e do nosso congresso, meus agradecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. E muito sucesso a todos. Tá, adeus. Tchau, professora. Adeus, então, adeus.